Eram 8h30 da manhã com muita neblina quando pegamos a estrada. Saímos de Hue An com direção a Hue. O GPS nos mostra que serão 130 quilômetros de distância com previsão de 3 horas de viagem. Mas você vai ver agora porque serão muito mais do que essas 3 horas esse curto trajeto. A nossa primeira parada foi 1h30 depois, no lago Lap An, já na metade do caminho a ser percorrido. O lago é enorme, próximo do oceano, e sua água é salobra, uma mistura de água de rios e do oceano. A principal atividade econômica dos pescadores que vivem ali é a criação de ostras. Então existem muitas fazendas aquáticas onde se criam elas. Essas fazendas de ostras são realmente enormes, e para se ter uma noção do tamanho e da quantidade delas, somente voando com um drone. Eu assumo que fiquei espantado com a quantidade de pneus que tinham na margem do lago. A quantidade é tão grande que parece que não acabam mais. Eu confesso que cheguei a pensar que eram pneus jogados pelos moradores que estavam agora sendo retirados numa limpeza do lago, mas o que eu descobri pesquisando me deixou ainda mais espantado. A criação das ostras é feita, em geral, com algum objeto. Em geral, madeira colocada nesses lagos, onde as ostras grudam, se alimentam fixadas ali e se desenvolvem. Mas aqui eles usam esses pneus usados para que elas ali grudem, se alimentem e se desenvolvam. Quando um lote de pneu submerso tem suas ostras já adultas, os pescadores retiram os pneus onde elas estão grudadas, retiram as ostras e deixam os pneus ali fora secando para voltarem para a lagoa algumas semanas depois. Esse método é considerado muito poluidor, então existe uma pressão ecológica muito grande para que se altere isso, usando jangadas de bambus onde as ostras vão ficarem grudadas. Nós paramos aqui num lugar para fazer uma filmagem de drone e ele já veio conversar com a gente, já perguntou de onde era. E quando eu falei que era do Brasil, ele já tirou uma nota de R$10. Já falou que ganhou aqui de presente de um turista que não tinha moeda local e pediu para trocar para ele por moeda do Vietnã. Então eu estou procurando aqui para fazer a troca para ajudar ele, né? Porque aqui. Branco. Ok, friend. Gracias, obrigado. Obrigada. De nada. Temos a paradinha aqui na lagoa para fazer um lanche, né? E o prato é bonito aqui. Um prato desse custa R$18, com frutos do mar. Paradinha estratégica para tomar um Red Bull. Red Bull daqui não tem gás. E ele custa R$1,50, R$1,60. É como o nosso Red Bull, só que sem o gás carbônico. Deixa ele aberto uma hora que você vai saber o que é. Eu estou aqui na vendinha, aqui no interior do Vietnã. E aqui tem uns rolinhos de papel higiênico. O que tem diferente? Nesse aqui nenhum, é igual o nosso, né? Com um furinho no meio. Agora esse aqui, ele não tem o furo no meio. Esse daqui é o tradicional daqui do Vietnã. Sem furo. Resumindo, ele não fica pendurado em nada. Bom. Numa rápida parada para beber água, vejo um senhor que possuía alguns búfalos no seu quintal começar a jogar água fria neles e instantaneamente eles se jogaram no chão, com um sinal de prazer pela água fria naqueles corpos programados para viverem em rios ou na lama fresca. Logo aqueles animais tão grandes, fortes e corpulentos que se portavam ali como pequenos cachorrinhos que, quando ganham um carinho, se deitam para continuar a serem acariciados. A próxima parada foi um achado daqueles incríveis da Jamile, um local encantador, mas ao mesmo tempo, digamos, um pouco sombrio, assustador talvez para alguns. É uma cidade cemitério, isso mesmo. É tão grande esse cemitério que ele é chamado de cidade. Mais precisamente é chamado de cemitério Bang, a cidade dos fantasmas. Mas é um local absolutamente belo, com mausoléus enormes que lembram as construções de povos antigos que vemos nos livros de história. Eu jamais imaginava que hoje em dia ainda se construíssem mausoléus tão grandiosos assim, ainda mais em um país pobre como é o Vietnã.
O respeito deles pelos entes que já se foram é único, tocante e inesquecível, e o local é poético. Vai ficar guardado nas minhas lembranças pela beleza única que ele tem e o que representa na memória daqueles que têm seus entes ali descansando. Saindo da cidade fantasma, eu encontro este outro búfalo que é usado para puxar uma carroça que faz transporte de cimento. Eu cheguei perto dele. Seu nariz está suado e ele estava ofegante, talvez por sentir que um trabalho tão pesado que seria transportar todo esse cimento nesse céu quente estava se aproximando. Passando por uma cidade, uma garotinha de bicicleta vem acenando ao nosso encontro e tenta tocar em meus dedos. Por milímetros não senti o toque daquela mãozinha carinhosa. Contudo, pude sentir o amor que emanava do sorriso e olhar daquela doce menina. E sempre que cruzamos cidades pequenas, os locais tratam a nós, forasteiros, com sorrisos ou acenos. E isso é tão revigorante como um gole de água gelada em um dia tão quente. Estávamos a mais de uma centena de metros usando o zoom da câmera, mas mesmo assim aqueles garotos abanavam as mãos para nós enquanto pescavam. Quando conseguiram pegar um peixe, mostraram para nós, orgulhosos e felizes, dividindo a conquista com pessoas que eles nunca viram antes. Esse é o povo vietnamita, carinhoso, sorridente e que deixa doces marcas em nossas memórias que jamais vão se apagar. No caminho ainda passamos na beira da estrada por vários outros mausoléus, não tão grandes como aquele, mas ainda muito bonitos. Devido à mão de obra ainda farta e barata, a agricultura é basicamente manual. Sinto um conflito dentro de mim entre a beleza da cena e o sofrimento daqueles trabalhadores naquela posição ingrata. Paramos a moto em uma pequena estrada lateral para fazer um vídeo em uma antiga ponte com o drone. No caminho vi aquele velho agricultor de arroz com a coluna arqueada pelo tempo de trabalho nos arrozais por onde passou, e a cena me hipnotizou. Devido aos anos de trabalho na ingrata posição de plantar o arroz e depois colhê-lo, a coluna não vai voltar ao normal, e assim eles passarão o resto da vida, quase sem enxergar o horizonte, somente com muito esforço. Hello. Sim, tchau. Logo em seguida chega um senhor em uma moto e para conversar conosco. Ele não fala inglês, então nossa comunicação é por gestos. Ele tenta me vender um passeio de barco que duraria 1h40. Com pesar eu digo que não temos tempo, mas ele continua insistindo por não entender o que eu gesticulo. Então eu uso o Google Tradutor para dizer que já estava muito atrasado e cansado, depois de muitas horas de viagem, que preciso chegar ao meu destino antes do entardecer que se avizinha.
Nós chegamos aqui em Rouet, que é conhecido como o reino da culinária. E vamos experimentar um dos pratos aqui tradicionais, que é um macarrão com vegetais crus, porco e esse molho de amendoim. Esse restaurante que nós estamos é um restaurante que tem o melhor review no Google, um restaurante simples, né? Tem mais de 1000 reviews. E esse prato é um prato tradicional, como ela disse, e custa cerca de R$11 o prato. A cerveja custa R$7, cerveja local. Muito bom, uma delícia. Esse aqui é o banlock, que é um bolinho de tapioca pequeno. E se você achava, como eu, que tapioca era algo que só tinha no Brasil, agora sabe que não. E aqui o nome é escrito da mesma forma que nós escrevemos em português. Esse bolinho é envolto em folha de bananeira e ele é tradicional na culinária desta cidade. E é recheado com camarão ou barriga de porco. Agora saímos com destino a um café muito bem conceituado nos reviews do Google. Dizem que lá é servido o melhor e mais tradicional café salgado da cidade. O café é localizado em cima de um antigo mercado. Então no caminho passamos por várias lojinhas procurando a entrada do café, até que descobrimos que a entrada dele é por fora do mercado. Aqui nessa cena um comerciante tira a poeira dos calçados que ele vende em sua pequena banca. Esse é o Depot Café. Isso mesmo, aqui café se escreve com PH. Local muito bem decorado e o staff muito cordial. O nosso pedido, claro, foram os tradicionais cafés salgados e 2 croissants recheados de chocolate. Uma curiosidade, herança da colonização francesa, eles chamam o chocolate de chocolat. Exatamente, como se fosse uma criança falando. Esse aqui é o café salgado, que é muito famoso aqui no Vietnã, principalmente na parte central do Vietnã. E sempre que a gente tem a oportunidade, então, a gente pede ele, porque é uma delícia. Ele é bem cremoso aqui em cima, o café bem embaixo. Você mistura e ele tem gelo dentro. Mistura, 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 mistura. É maravilhoso. Hoje foi o dia de uma viagem que era para durar 2h30, né? De Hoi An até Rouet, e durou 8 horas. Saímos às 8 da manhã de casa, chegamos aqui às 16 e pouco. E graças a Deus não foi por causa de um problema. Isso só aconteceu uma única vez além desta, né? Que foi uma viagem de 4 que nós fizemos basicamente em 12. Porque um caminho tão charmoso, coisas tão belas, singelas, que apareciam durante o trajeto, que foi impossível fazer em menos horas, né? Fizemos várias paradas, uma única parada que, vamos dizer assim, que justificava oficialmente, foi a do almoço, que almoçamos por volta de 10h30 da manhã, mas todas as outras dezenas de paradas por cenas que apareciam nos nossos olhos, né? E era impossível não parar, era impossível não voltar e não gravar, como você deve ter visto antes desse vídeo agora aparecer, como da hora que a Jamile dá tchau para uma menininha, ela pedalando a bicicletinha e ela vai para encostar na mão da Jamile, por poucos centímetros aquilo não acontece, né? Tão efêmero, tão poético, cenas assim do trabalhador ali no campo de arroz, ou às vezes de um búfalo se refestelando naquela lama fresca, ou do outro búfalo suado, cansado, puxando um carro com pelo menos 10 sacos de cimento, que daria fácil meia tonelada, mas o dono do carro. Então são cenas que nos obrigam a parar para captar. Eu gostaria de que tudo que eu visse pudesse ser gravado, como num antigo videocassete, para eu reviver sempre. Mas como não tem como, a gente faz essas pequenas paradas, esses pequenos vídeos e divide com vocês na medida do possível. Não dá para dividir todos, né? Senão certamente esse vídeo que você está vendo, ao invés de 10, 15 minutos, teria 45, 60, 180 minutos. Mas na medida do possível a gente vai dividindo. É um prazer fazer isso. E dividir as coisas como se você que estivesse aí estivesse do nosso lado, vivendo esses momentos com a gente. Obrigado por estar aqui acompanhando, por estar me ouvindo, por estar me vendo dizer isso. O prazer é muito grande.
Essa ponte colorida que você vê agora é a tradicional Truong Tien, que fica bem no centro da cidade de Hue. Ela foi criada com traços góticos por um senhor chamado Gustav Eiffel há mais de um século. E se você acha que já ouviu falar deste nome, você está certo. Ele que projetou a icônica Torre Eiffel, que é o símbolo da Paris moderna. Essa ponte tem 400 metros de largura por 6 metros e foi testemunha dos momentos históricos que o Vietnã passou no último século. Há alguns anos, essa ponte ganhou uma iluminação charmosa e colorida, pois é um dos ícones da cidade. A memória que eu vou levar para sempre de Hue, quando eu ouvir o nome dessa cidade, é a cidade com a noite mais vibrante de todas as cidades que eu já estive em minha vida. É uma cidade com 600 mil habitantes, não é uma cidade tão grande, mas tantos jovens caminhando por esses calçadões ao redor do rio Perfume, como eu nunca vi em nenhuma outra viagem. Eles se juntam para jogar, para brincar, para fazer mil e uma coisas, até karaokê eles estão fazendo enquanto ali estão. Ao mesmo tempo me vem na memória, estudando a história do Vietnã, que foi um país que passou por 6 séculos de guerras. Guerras com a China, guerra com o Japão, guerra com a França, guerra com os Estados Unidos, guerra com o vizinho Camboja, guerra com a China de novo, com o Japão de novo. E essa sociedade que a gente vê aí, nessa noite tão efervescente, pessoas entre 10, 20, 30 anos, 40 até, nunca viram uma guerra, sendo que todas as outras gerações anteriores a ela viveram em um país com guerra e hoje vivem em plena paz. Isso é muito bonito, é muito diferente, é um paradoxo muito grande o que se vive hoje. Saindo de um país pobre até 40 anos atrás, quando abriu as portas da economia para o dinheiro estrangeiro e se desenvolveu tão fortemente. Hoje o Vietnã exporta mais do que o dobro do que o Brasil exporta. Durante a Guerra do Vietnã, Hue ficava na parte sul, comandada pelos Estados Unidos, e a parte norte, comandada pelos comunistas, ataca a cidade, que ficava logo na divisa, e a destruição é muito grande. Os comunistas conseguem tomar a cidade dos americanos e matam cerca de 6 mil vietnamitas que eles achavam que eram traidores. Foi o maior massacre de toda a história da Guerra do Vietnã. Depois de muitas semanas de destruição, os Estados Unidos retomam a cidade, mas 7 anos depois, eles perdem a guerra e o Vietnã é unificado. A cidade permanece toda destruída como uma decisão do Partido Comunista do Vietnã para demonstrar os horrores da guerra. Mas logo eles se arrependeriam e reformariam toda a cidade, e ela voltaria a ser uma joia ali no centro do país. Um novo dia se abre e a nossa visita hoje é um lugar muito icônico na cena local. Um antigo parque foi construído há pouco mais de uma dezena de anos. Ele se chama Tuy Tien Water Park e custou na época de sua construção mais de 3 milhões de dólares. O projeto compreendia um elegante restaurante, um aquário e até dança das águas. Mas devido ao fracasso econômico do projeto, tudo foi abandonado. E hoje mais parece um parque fantasma. A beleza apenas aumentou a singularidade que o abandono criou na mística deste lugar. Se você estiver pensando em vir até Hue, o passeio é imperdível. Eu ainda não contei para você, mas Hue foi a capital do país por cerca de 150 anos, do começo dos anos 1800 até o final da Segunda Guerra Mundial. E o país até este momento tinha um imperador que construiu ali uma cidade murada, fortificada, cercada por fossos com água, enorme para viver com segurança entre os seus muros. A cidade proibida de Pequim na China foi a inspiração para este projeto.
Durante a Guerra do Vietnã, ela foi severamente destruída, mas depois de ser declarada Patrimônio da Unesco, começou a ser reconstruída e é como hoje você vê. O detalhe é que ainda hoje ela continua a ser reconstruída em algumas partes. A próxima parada foi em um lugar especial para nós. O local onde foi filmado um romance vietnamita que gostamos muito. O nome do filme é Mat Biek e significa Olhos Azuis. Brincamos então de recriar algumas cenas que aqui foram feitas. Em seguida, fomos para o café, onde se passa parte da história dos protagonistas. Foi divertida a experiência. Olha os perrengues da viagem. O pezinho que fica soltando. Vai ser assim mesmo. Se fosse se alicate, se tivesse. Embaixo dessa ponte corre um rio, mas você não vê água sobre ele. Você vê apenas essa vegetação, essa planta que flutua por toda a extensão dele. É uma cena muito bonita. Quem não conhece a cultura do país pode achar que essas mulheres são muçulmanas, pois estão cobertas da cabeça aos pés, mas não é nada disso. Na cultura local, existe o estereótipo de que pessoas pobres que têm a pele morena, por trabalharem nas ruas debaixo do sol, fazendo serviços braçais mal remunerados. Sendo assim, raramente uma mulher local irá, como chamamos, tomar um bronzeado. Elas se protegem sempre contra o sol para que não sejam confundidas com as pessoas mais pobres, mantendo assim a pele sempre branquinha, o que indicaria uma posição mais alta na sociedade. Já eram 5 da tarde e estávamos deixando a cidade quando passamos por este ônibus que transportava crianças. Quando começamos a acenar de volta, elas se divertiram muito. Então comecei a fazer caretas e elas ficaram em êxtase com a brincadeira dos 2 forasteiros ali de fora. Foi uma bela lembrança de uma cidade tão adorável. Normalmente, quando eu vejo uma cena curiosa como esta, eu pesquiso e consigo descobrir o significado, mas até hoje eu não consegui entender por que eles deixam essas mangueiras com a água aberta mais de 24 horas por dia. Foi assim na ida e agora está sendo na volta. Já na última hora restante de viagem, enquanto passeávamos pelas montanhas, a névoa apareceu de repente e fez com que a temperatura e a visibilidade caíssem repentinamente, mas foi tudo tranquilo. Faltando poucos quilômetros para chegar na nossa Hoi An, passamos pela cidade de Da Nang, toda iluminada e muito charmosa, como sempre. Obrigado por assistir e compartilhar esse momento conosco. Caso tenha dúvidas, escreva na descrição e responderemos logo.